Nós iniciamos a semana passada aqui na igreja uma série, como disse na ocasião, com um tema curto, simples, porém bastante necessário e desafiador: ser igreja. Introduzimos a série falando sobre o significado de ser igreja, tendo como base os textos de Mateus 16, de 13 a 18, 1 Pedro 2, 9 e 10, e nós ressaltamos naquela ocasião 3 verdades a respeito da igreja de Jesus e do seu significado. A primeira verdade que nós ressaltamos é que a igreja tem a sua origem em Cristo. A igreja não é invenção humana, a igreja não é invenção de alguém que acordou um dia e falou, vamos fazer uma igreja. A igreja é plano de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foi o que nós vimos. Nós vimos que nós precisamos e devemos cumprir o nosso chamado como povo de Deus no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Vocês vão ser minha testemunha, tanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ou seja, vocês vão ser minha testemunha. A igreja ela tem que tomar cuidado com os extremos. A igreja em sua natureza, ela adora a Deus, mas ela não pode ser o extremo de ser um monastério. Aquela que se isola do mundo e só vive na contemplação e esquece da sua função também no mundo. Por outro lado, a igreja, ela tem a sua natureza e a sua missão de gerar edificação, crescimento, mas ela não pode ser uma fortaleza, onde todo mundo está unido ali, trancado a 4 portas com medo do mundo. São extremos perigosos. E nós falamos que a igreja também, como o povo de Deus, na sua influência no mundo, ela não é uma ONG. Embora ela tenha o seu papel social, embora ela tenha o seu papel importante dentro da sociedade em que ela está inserida, e ela tem o papel de testemunhar. E ela testemunha não em 4 paredes fechadas, mas no mundo que Jesus nos inseriu. E nós vimos que a igreja é um povo de Deus, ou é um povo, o povo de Deus, com uma identidade, povo de Deus e com uma missão. Que o nome de Deus seja glorificado e que o nome de Deus seja conhecido. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos dar sequência a essa série, Ser Igreja, uma comunidade bíblica. O que é ser uma igreja bíblica? Eu quero introduzir a nossa reflexão imaginando uma cena com vocês. Os nossos líderes, todos os líderes aqui da igreja, representando a igreja, em um pequeno barco, um barco a remo, em um grande lago ou rio, com uma missão de atravessar de um lado para o outro, de chegar num ponto específico, mas ao invés de remar em sintonia, cada um daqueles que estão dentro do barco decidem remar no sentido contrário um dos outros. Um rema para frente, outro rema para trás, outro reclama e não rema, um deseja ir para o norte, o outro deseja ir para o lado sul. Imagina o que aconteceria com esse barco. Já consegue imaginar? É certo que ele não sairia do lugar. Poderia girar, ficar em círculo ali, e existe uma grande chance do tumulto, além do vento ou da correnteza, levar ele a submergir. O mesmo ocorre em qualquer grupo, seja no trabalho, seja num grupo de estudos, seja na família ou na igreja, que nós vamos dizer aqui. Quando não há uma direção, quando não há unidade, e cada um segue a sua própria vontade, tentando impor as suas diferentes visões ao mesmo tempo, remando em sentidos opostos, o resultado é simples. Ele é cansaço, ele é divisão, ele é frustração e é nenhum avanço no reino de Deus. Queridos irmãos, quando não há um lugar pré-definido onde se deve chegar, quando não há uma rota estabelecida, qualquer rumo serve. Consequentemente, a nossa forma de viver igreja e os nossos cultos de adoração
eles podem tornar-se ordenados pelos nossos costumes, pelas nossas culturas, pelos nossos desejos pessoais. A visão individual, ela pode sobrepor o coletivo e o resultado, repito, nos desgastamos, nos dividimos e surgem os conflitos. Não somos e nem queremos ser uma igreja onde cada um segue o seu próprio entendimento, a sua própria doutrina ou a sua própria vontade. Nós precisamos, através da oração, da reflexão e de um estudo aprofundado das Escrituras, saber quem somos e para onde precisamos ir, para que os esforços se concentrem na mesma direção, guiados por uma verdade, a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve estar no centro da igreja. Ela deve dirigir a igreja. Uma vez que cremos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, que cremos na sua inerrância, que cremos na sua autoridade, que cremos que ela é suprema e deve governar a dinâmica da igreja local com precisão. Uma igreja bíblica é uma igreja que permanece firme na palavra, reconhecendo a sua autoridade, poder e suficiência para a vida cristã. Falando isso de uma forma mais doutrinária, nós como igreja local e como igreja batista, nós aceitamos as Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. E devemos ser caracterizados pela nossa fidelidade, pelo nosso amor e para com zelo e com zelo para com as Escrituras. Como igreja local, Igreja Batista em Calcaia do Alto, nós entendemos que nós existimos para ser uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus. Nós desejamos ser uma comunidade cristã biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas que vivem e testemunham o poder transformador do Evangelho. E nós temos alguns princípios que norteiam as nossas ações e o nosso caminhar como igreja, como veremos ao longo dessa série. Nós estamos nos esforçando para nos estruturarmos e desenvolvermos algumas características que nós definimos, vocês viram aqui na tela em algum momento, como sendo uma igreja bíblica, acolhedora e transformadora. E hoje nós estamos refletindo em ser igreja, uma comunidade bíblica. Porque nós cremos, queridos, na palavra de Deus. E nós ansiamos em ser uma igreja com valores e objetivos alinhados e fundamentados com as Escrituras. Crescendo e sendo edificados no conhecimento da palavra de Deus, sendo moldados por essa palavra. E é nessa direção que nós precisamos remar o barco, para que todos caminhem na mesma direção. Essa é a direção, esse é o caminhar. Nós já estamos falando sobre isso como liderança há muito tempo, nós já refletimos sobre isso, e esse é o caminhar que vai ser divulgado com mais precisão, com mais questões a partir de agora. Mas o que é a Igreja Batista de Calcaia do Alto? É uma igreja bíblica. E o que é uma igreja bíblica? É uma igreja que a palavra de Deus dirige tudo que ela faz. E é uma régua muito alta. Concorda comigo? É estabelecer um princípio muito alto, que porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus nos capacitando para que a gente viva a palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso remo, é a nossa bússola, é a nossa direção. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele convoca ele, o chama para permanecer firme na palavra de Deus. Em meio aos desafios do seu tempo e do seu ministério, que às vezes nós achamos, e lemos o texto, e é um texto de uma carta pastoral, e nós achamos que essa é uma convocação apenas para os pastores, e é verdade que é.
Mas na verdade não se limita aos pastores. A sua mensagem e princípios estende-se para toda a igreja de Cristo Jesus e para a nossa igreja local, Igreja Batista Calcaia do Alto. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Se você está sem Bíblia, será projetado aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Enquanto você acha aqui, eu quero só te contextualizar. Paulo, servo e chamado por Deus para pregar o Evangelho, como se intitula, e como de fato o recebeu, algo que ele fez com excelência durante aproximadamente 30 anos, depois de muito trabalhar, depois de plantar diversas igrejas, no momento em que ele escreve essa carta para Timóteo. Ele já é um pouco mais idoso, ele está debilitado, ele está preso, agora não mais naquela casa alugada que termina o livro de Atos, agora ele está em um local frio, acorrentado como um criminoso, local que ele não sabe se ele sai ou não mais dali. Parte dos seus amigos, dos seus companheiros de jornada, dos seus companheiros de ministérios o havia abandonado. E ele sentia que o seu trabalho havia concluído. E que a sua vida estava quase no fim. Por isso que ele vai dizer nessa carta: eu completei a carreira, eu combati o bom combate. Mesmo nesse cenário, Paulo ele está preocupado. Paulo ele está tomando providências para que depois da sua morte, a fé continue sendo transmitida, ensinada às gerações futuras. E é dentro desse contexto que ele escreve essa carta. 2 Timóteo, capítulo... Eu falei segunda outra vez, né? Então tá certo. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor para nós, que Ele a aplique em nossos corações conforme a sua vontade. Eu quero, com base nesses versos da carta de Paulo a Timóteo, extrair 5 aspectos que evidenciam uma igreja bíblica. Nós vamos falar nessa noite, com base nesse texto, sobre 5 aspectos que evidenciam uma igreja bíblica. O primeiro aspecto é que uma igreja bíblica, ela ensina a palavra de Deus. Parece bastante óbvio isso, mas nem toda igreja ensina a palavra de Deus. Mas uma igreja bíblica, ela ensina a palavra de Deus. Paulo, antes de fazer a sua recomendação a Timóteo, ele descreve nos versos iniciais do capítulo 3 sobre o que está ocorrendo, sobre a impiedade dos últimos dias. Vai lá comigo. Volta para o verso 1 do capítulo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E aí ele vai lembrar Timóteo no verso 10, avança um pouquinho, que Timóteo tem seguido de perto o seu ensino, verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança.
Paulo vai distinguir, então, a partir do verso 14, que é a nossa base da reflexão, Timóteo desses homens perversos. E ele diz para ele, no início do verso 14, quanto a você, ó Timóteo, esse é o contexto. Os homens serão assim, a vida vai ser assim, você está seguindo de perto o que eu te ensinei, eu estou sofrendo, você está vendo o que está acontecendo comigo, mas quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo, ele lembra Timóteo que ele precisa permanecer na fé. Que fé? A fé do Senhor Jesus, que ele aprendeu de quem? Da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, que ensinaram Timóteo desde criança. Não somente elas, mas também Paulo, como nós vimos aqui, que foi um instrumento usado por Deus para a edificação da fé de Timóteo. Você lembra de quem era Timóteo? Timóteo, a quem Paulo escreveu essa carta, era filho de uma crente judia e de um pai grego. Sua mãe, como eu falei, Eunice, e sua avó Lloyd o instruíram nas Sagradas Escrituras desde pequenininho. Ele conheceu Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tornou-se seu companheiro de jornada. Paulo tinha um grande carinho por ele e foi um instrumento usado por Deus para levar Timóteo a Cristo. Agora, Timóteo, ele tinha algumas características, não muito diferente de nós. Todos nós aqui temos características, sejam boas ou não tão boas. E Timóteo tinha o seu perfil, era um jovem tímido. E ele estava sendo colocado em uma responsabilidade de liderança, à frente da grande igreja de Éfeso. Em que tempo? Um tempo de paz, não, um tempo de graves ameaças à fé cristã, de perseguição que estava surgindo na igreja, e dentre as suas responsabilidades, estavam a de combater as falsas heresias, os falsos ensinos, de ensinar a fé dos apóstolos, o evangelho, junto com as obrigações que vinham delas. Falsos mestres se infiltraram na igreja, estavam atormentando em relação à confiança nas Escrituras, e uma das missões de Timóteo era continuar ensinando o que se deve crer na Bíblia. Diante desse cenário de perseguição, de impiedade, de tempos difíceis, Timóteo deveria permanecer no Evangelho e manter a mensagem viva. Diante daquele cenário, em que a Bíblia já não era mais valorizada, em que a mensagem do Evangelho estava se perdendo sobre esses falsos ensinos que se infiltraram na igreja, aquela sociedade ainda em formação da igreja, ganhando proporção, estava se distanciando da verdade, e Paulo olha para Timóteo e diz: você precisa permanecer no Evangelho, você precisa pregar essa verdade. Olha o que ele diz no capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por isso, Timóteo, ensina a palavra. Timóteo viveu esse tempo. Nós estamos vivendo nesse tempo. Tempo em que a palavra, se não tomarmos cuidado, ela se torna secundária. Tempo em que, para manter uma igreja cheia, a gente precisa trazer um pastor e nada contra as profissões, tá? Mas entendam o lugar da pregação. A gente precisa trazer um pastor que é psicólogo, porque falar de psicologia no nosso tempo e das emoções é mais importante do que pregar a palavra. Tempo em que a gente gosta de dar risada, a gente traz um pastor comediante para que a igreja se sinta à vontade, e a igreja e o púlpito se tornam um grande palco para um circo. Tempo em que a gente gosta de ter o nosso ego inflado,
A gente traz um pregador coaching que vai falar o que a gente gosta de ouvir, que vai dizer que você precisa, que você é o centro do coração de Jesus e que tudo gira em torno de você, e a palavra vai perdendo o seu lugar dentro da vida da igreja. Queridos, existem lugares. E eu vou fazer um parênteses aqui para você não achar que eu sou contra algumas coisas. Se você tem um problema emocional, se você tem um problema psicológico, você tem que passar onde? Um psicólogo, ok? Se você quer dar risada, se você quer se divertir, você tem que ir onde? E se você é crente, nunca seja mais cristão, né? Porque tem uns absurdos por aí. Se você está buscando um rumo para a sua carreira, se você precisa de um equilíbrio para como gerir os seus negócios, você busca um profissional nessa área. Mas na igreja, pregue a palavra. Timóteo, se atente para isso. Vai ter um tempo que a galera não vai querer mais ouvir a palavra. Vai ser um tempo em que a palavra parece que se tornou secundária no culto, mas você pregue a palavra. Paulo recomenda a Timóteo a não se intimidar por causa desses dias difíceis, desses falsos ensinos. Pelo contrário, ele deveria preservar o que ele aprendeu. Que ele aprendeu da sua mãe, que ele aprendeu da sua avó, que ele aprendeu dos seus mestres, ou do seu mestre Paulo. Naquilo que ele foi ensinado desde criança. Timóteo havia recebido as Escrituras, foi instruído na palavra desde pequeno. Porque em uma igreja bíblica, e entende-se por igreja, como vimos a semana passada, a igreja é um povo, não um lugar e nem uma agenda de programas, é um corpo unido a Cristo, que é o cabeça, é uma família unida por adoção por meio de Cristo Jesus, formado pelas pessoas que, como membro da igreja, fazem parte do corpo de Cristo, ou fazem parte do corpo de Cristo e por isso são membros de uma igreja, tem uma missão em comum com seus demais irmãos em Cristo, e por meio de Jesus estão ligadas umas às outras. Então, em uma igreja bíblica, a palavra de Deus é ensinada. Em casa, é ensinada através de líderes que Deus vocacionou, é ensinada na reunião do povo de Deus. Nós somos edificados no conhecimento das Escrituras de diversas formas. No púlpito, por meio da pregação da palavra, em uma classe de escola bíblica dominical, nos cultos domésticos, nos encontros dos ministérios com encontros temáticos, homens, mulheres, casais, jovens, crianças, em breve idosos, ambientes de aprendizados, ambientes de edificação e transformação. Em uma igreja bíblica, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, quando o povo de Deus se reúne para cultuá-lo, a igreja deve ler a palavra, a igreja deve pregar a palavra, a igreja deve cantar a palavra, a igreja deve orar a palavra, a igreja deve ver a palavra através das ordenanças, batismo e ceia, porque a palavra cria, a palavra santifica a igreja. Portanto, deve ser a partir dela e nela que somos nutridos, edificados, que crescemos e amadurecemos e somos fortalecidos na fé. Queridos, uma igreja bíblica, ela não segue modinhas gospel, modinhas religiosas ou modinhas cultural. Uma igreja bíblica, ela não inventa novidades. Ela permanece naquilo que é eterno e naquilo que é verdadeiro, a palavra. Uma igreja bíblica, ela ensina a palavra. Há uma segunda lição. Uma igreja bíblica, ela ensina a palavra, mas junto com o ensino, ela prega a verdade que liberta. Segunda parte do verso 15, olha o que Paulo diz. Porque vimos, né? Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A igreja, a Bíblia, ela instrui para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico que nos apresenta a salvação por meio de Cristo. É através das Escrituras
que nós alcançamos a maturidade e sabedoria necessárias para uma vida cristã autêntica, mas sem a Bíblia, queridos, não haveria nenhuma narrativa de redenção, nenhuma mensagem clara do Evangelho, nenhum conhecimento dos atributos e do plano de Deus, e nem conhecimento do pecado e da oferta do perdão de Deus em Cristo Jesus. Sem a Bíblia, nós estaríamos perdidos, sem Deus e sem esperança nesse mundo terrivelmente caído, quebrado pelo pecado. Uma igreja bíblica, ela proclama o Evangelho. Ela prega a verdade que liberta e transforma. Paulo disse para Timóteo, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, Paulo está dizendo para mim e para você, para a nossa igreja, que não há outra ferramenta mais central para a obra do resgate redentor de Deus do que a sua palavra, revestida pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é essencial não apenas para a graça justificadora, essa graça que transforma, que liberta, mas também para a graça santificadora. São as Escrituras que dão testemunho de Jesus Cristo como o único Salvador. É a Bíblia que é a palavra de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo, revelação suficiente para a salvação do seu povo, do Antigo ao Novo Testamento. Nós vemos a importância do seu ensino, e é a palavra de Deus que nos mostra em quem devemos crer, mas que vai mudando o nosso coração e vai nos fazendo a imagem de Cristo Jesus cada dia mais. A mensagem central das Escrituras é a história de Deus, é o relato da busca dele por nós. O projeto de salvação de Deus em Jesus que nos livra da condenação do pecado e nos coloca em relacionamento novamente com Deus. É a narrativa da ação de Deus que se revelou, que se tornou conhecido, mostrou quem Ele é e que criou todas as coisas. E Deus, queridos, Ele usa a exposição, Ele usa a pregação, o ensino da palavra para nos salvar. Mas Ele também a utiliza para continuar a nos resgatar de nós mesmos e nos fazer crescer na fé, até que a obra esteja completa, até o dia de estarmos com Ele na glória. A palavra de Deus não somente nos dá vida, como também nos dá direção, à medida que nos molda e nos transforma à imagem de Deus. Uma igreja bíblica, queridos, o seu espaço de culto não é usado para qualquer outra coisa, senão para a edificação da igreja, para a exposição da palavra. Prega a palavra. Existem momentos que a gente precisa de algumas orientações, sim. Mas o espaço do culto público, a exposição, o momento da pregação da palavra. E eu já estou dizendo aqui a resposta, é para pregar a palavra. Talvez, em algum encontro de casais, a gente precise falar sobre finanças, em como gerir as nossas finanças. E é uma palestra, é um encontro específico para aquilo. Talvez em algum encontro a gente vai precisar falar sobre as emoções. Talvez em algum momento, nós já fizemos isso com os nossos jovens, a gente vai precisar orientá-los em como usar ferramentas tecnológicas que existem hoje. E ok, mas no culto, a igreja reunida para adorar a Deus, o que a igreja tem que fazer? Prega a palavra. O púlpito não é lugar de discussões políticas. O púlpito não é lugar de opiniões pessoais em relação a certos assuntos. O púlpito é um espaço de pregação e orientação através da palavra. Esse é o espaço. E uma igreja bíblica, ela valoriza isso. Ela não dá outro espaço, a não ser a pregação da palavra. Ah, pastor, mas a gente precisa ser orientado quanto a assuntos políticos, porque tem vários meios de fazermos isso. Não é usando o tempo da adoração a Deus,
para orientar a igreja nesse sentido. Nesse momento a gente canta e a gente adora pela palavra. A gente não negligencia algumas coisas, mas a gente não substitui com desculpa de fazer o que a gente gosta de fazer para substituir a palavra. Terceiro lugar, uma igreja bíblica. A escritura, ela é ensinada, ela prega a mensagem, mas em terceiro lugar, uma igreja bíblica. A escritura tem autoridade divina. Na primeira parte do verso 16, Paulo descreve que toda a escritura é inspirada por Deus. O que isso significa? Diante daquele cenário de impostores, de falsos ensinos, Paulo reafirma para Timóteo a superioridade da palavra de Deus, que é sagrada, que é confiável, que é útil. E Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada, ou seja, soprada por Deus. Ela foi trazida à existência pelo sopro de Deus, e por ser inspirada por Deus, a escritura é a própria palavra de Deus para nós. E isso não é um termo para estudo e discussões acadêmicas, teológicas profundas, é uma das verdades mais preciosas para nós cristãos. A escritura sofreu, tem o sopro de Deus. Teve a interferência, ou foi conduzida por Deus, melhor dizendo. As escrituras não são fruto de reflexão, de descobertas humanas, mas da revelação divina, do sopro divino. Toda a autoridade das escrituras, ela não depende do quanto o pregador conhece das escrituras. Ela não depende do currículo do pregador. Ela depende exclusivamente da sua origem, que é divina. Portanto, a escritura tem autoridade divina, inspirada, e beneficia aqueles que leem com fé. Ela é útil. A Bíblia é um livro, queridos, formado de vários autores, escritos em um intervalo de aproximadamente 1.600 anos. Um livro que apresenta uma história, a história de Deus e o seu relacionamento em busca da humanidade. Ela é a palavra de Deus, escrita de forma acessível, para que todos possam conhecer e obedecer fielmente à sua vontade. Hoje de manhã nós estudamos Apocalipse na escola bíblica, introdução. O livrinho difícil, não é? Mas a mensagem de Apocalipse é muito clara. Nós lemos, nós não fizemos nenhuma pergunta teológica até aquele momento, nós só fizemos uma leitura. E que lindo, você vê que aquilo é revelação de Deus. João está preso e Deus abre a janela e fala para João, eu vou mostrar para você o que vai acontecer. Escreve isso para as igrejas, porque eu estou vendo e eu sei que na história da igreja vai ser assim, você escreve para elas, e aí João, parece que em algum momento Deus fala assim, ó, tá vendo aqui? Fica aqui. Agora eu vou mostrar para você o que eu vou fazer lá na frente. E aí Deus começa a mostrar a história para João. E João, no momento, ele vê ali uns livros, ou livros selado com algumas coisas. E olha que lindo isso. João tendo aquela visão, ele começa a chorar. Porque ninguém era digno de abrir aquele livro. E aí ele vê, ou um dos anciãos ali, olha para ele e fala assim, o cordeiro é digno. O cordeiro venceu. O cordeiro pode abrir o livro. E aí esse livro, então, vai ser aberto. E é o próximo capítulo. Venha domingo que vem, que você vai ver sobre isso. Fecha aspas aqui. Mas a mensagem é muito clara, queridos. É revelação de Deus. Se nós vamos ficar durante o milênio, se não vai existir um milênio, se o milênio tem uma tribulação, não tem, isso é secundário. A grande verdade é Jesus vai voltar. Vai buscar os seus. Há um lugar para os ímpios, há um lugar para os justos, e os justos estarão com Deus. Ele vai fazer tudo novo, e aqueles que rejeitaram a Deus vão perecer. E a mensagem é muito simples, queridos. Um Deus que cria, um Deus que diz para nós que o homem pecou, que o homem se distanciou de Deus,
E um Deus que começa a se apresentar como redentor, como aquele que vai buscar o seu povo, mostra para nós o final da história, a história bíblica. Embora a gente precisa do Espírito Santo abrir nos nossos corações, ela é muito profunda e muito simples. É a gente que dificulta. É a gente que dificulta. É a gente que coloca coisa que não deveria colocar antes da hora. Mas a gente esquece a verdade. Eu brinco com o pessoal, e já falei isso aqui. Eu falo, pessoal, mais do que ficar discutindo, e isso tem lugares, eu valorizo a discussão, tá? Eu sou teólogo. Valorizo a discussão. Mas mais do que discutir, se é Deus, nesse momento, tá? Isso tem lugares, repito. Se é Deus que está falando ao seu coração, e se você pode ou não rejeitar a verdade do Evangelho, é louvar a Deus pela oportunidade de ouvir a sua palavra. Mais do que discutir se você vai estar num período de 1000 anos ou não reinando com Cristo, antes ou depois de um momento, é saber que o nosso Senhor vai voltar, e Ele tem todo o poder sobre a história, e o mal vai ser punido. Repito, a discussão tem seus lugares, tem os seus momentos, mas a Bíblia, tem essa autoridade divina, então ela mostra para nós que como cristãos nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é imprescindível, valorosa e necessária para conhecermos e interagirmos, para nos relacionarmos com Deus vivo e que deseja ter um relacionamento pessoal conosco. A Bíblia é a palavra de Deus transmitida a nós. Nós devemos ler, nós devemos estudá-la, nós devemos meditar nela e principalmente nós devemos colocá-la em prática. Ela deve transformar a nossa maneira de viver. Deus fala comigo e com você através da sua palavra. Dela nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus, queridos. Se você tem uma versão da Bíblia que nem você entende o que está escrito lá, porque é de um português de 1600 e alguma coisa, estou exagerando aqui. E aí você precisa de uma palavra o tempo todo para ficar no dicionário, querido. E aí você fala, não entendo nada, se atualize. Converse com os líderes da igreja, com o seu pastor, e fala assim, tem uma versão aqui, que se você tiver pouca formação, você vai conseguir entender. Mas a gente fica moldado por algumas coisas, e às vezes a gente tem um desconhecimento, e aí a gente fala, a Bíblia é muito difícil, e obviamente tem os seus textos que exigem uma clareza melhor ali, mas qual é a versão da Bíblia que você utiliza? Imagina, já dei esse exemplo aqui, imagina que eu estou lá na sala dos jovens, e eu estou falando as concupiscências, nem sei falar mais isso, as concupiscências da carne. Eles vão olhar para mim e falar assim, caramba, meu, que cara doido, deixa eu dar um Google aqui para ver o que é isso. Aí, na sabedoria que Deus nos deu, o português ficando mais pobre, mas evoluindo em alguns aspectos, alguém falou e falou assim, sabe o que é concupiscências? O que é, irmão Luiz? Eu só expondo o irmão Luiz, né? Então, o nosso Aurélio aqui, os desejos da carne. Alguém já traduziu assim. E se eu falar desejos, o jovem vai entender? Vai. Agora a concupiscência, nem a gente sabe mais falar, porque passou, queridos. Então a gente precisa ser atento. Não, mas aqui a gente está falando então que a Bíblia, não. Lá traduziram assim, porque o português falava assim. Antigamente chamavam os pais de senhores, não chamavam? Tudo bem que hoje perdeu muito algumas coisas e virou uma bagunça. Mas o português mudou, pessoal. A língua é dinâmica, a língua se atualiza, e eu não estou valorizando a pobrice que criou em alguns aspectos, mas eu estou querendo dizer que ela é acessível para você. Eu já falei aqui, eu gostava daqueles testemunhos de gente que falava assim, eu aprendi a ler porque eu queria ler a Bíblia. E hoje você não precisa nem mais aprender a ler para ler a Bíblia. Porque você pode ouvir a Bíblia. Na voz que você quiser, não precisa ser na minha, que é horrível. Ainda bem que melhorou a minha garganta, né? Mas é horrível. Pode ouvir no Cid Moreira. E daqui uns dias vai surgir uns aplicativos aí que você vai escolher a voz do Google. Estou brincando. Atualizar, mas você pode ouvir, queridos. Porque
E isso não desvaloriza a profundidade da palavra de Deus, mas mostra que ela está acessível para nós. Ela tem autoridade divina. Deus fala comigo e com você através da sua palavra. É nela que nós ouvimos a voz de Deus, porque a Bíblia é a fonte de revelação para nós. Você confia na Bíblia como palavra de Deus? Você, particularmente, confia mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós somos ou temos sido submissos à autoridade da palavra? A palavra tem autoridade na sua vida? Você olha o mundo a partir da palavra. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa no seu coração? Quarta lição, uma igreja bíblica, ela aplica a palavra de Deus com fidelidade. Paulo, ele continua a sua argumentação e vai dizer que além de inspirada, o sopro de Deus, palavra de Deus, ela também é útil. Ela tem autoridade divina, inspirada e beneficia aqueles a quem a leem com fé. Ela é útil. E Paulo então menciona 4 objetivos da Escritura. Ela é útil para o ensino. A Bíblia, ela nos conduz no caminho da verdade. A Bíblia é o nosso manual de doutrina. Ela nos ensina como e no que crer. É ela que direciona o barco. É ela que diz o lugar do remo do barco. As verdades da Bíblia são o padrão final de Deus. Elas estabelecem para nós quem Deus é, quem nós somos, o que a nossa vida foi projetada para ser, o que é verdade, o que não é verdade. A Bíblia fornece o padrão amoroso revelado a nós pelo nosso Criador. Ela ensina como e no que crer. Ela é útil para a repreensão. A Bíblia nos mostra e nos tira do caminho do erro. Ela examina se em nossa vida há algum pecado. Ela nos diz o que devemos abandonar. A palavra nos diz o que devemos fazer com as verdades reveladas na palavra, gerando em nós louvor e adoração a Deus, mas também pesar, confissão, arrependimento sincero. É uma verdade que nos confronta, queridos. O Evangelho precisa nos confrontar. Precisa nos confrontar. Ah, esse pastor prega pesado demais, mas o Evangelho nos confronta, queridos. Porque você tem inúmeros outros meios de autoajuda, mas a Bíblia confronta a mim e a você. A gente olha para ela e diz assim, e olha para nós a partir dela e diz assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Ela é útil para a correção. A Bíblia nos apresenta e nos traz de volta para o caminho da verdade. Ela nos dirige a um caminho reto. Ela nos apresenta como devemos mudar. Ela não só apresenta o nosso erro, mas ela diz que alguém morreu por nós. Que Deus tem um plano de resgate, realizou o seu plano de resgate, de salvação por meio de Cristo Jesus. E ela nos apresenta isso. As doutrinas das Escrituras têm por objetivo nos corrigir. Educação na justiça. A Bíblia nos dirige na aplicação da verdade, conduzindo-nos por todo o caminho da vontade de Deus para uma vida piedosa. Ela nos prepara para vivermos a vida marcada por um caráter segundo o coração de Deus. Ela nos ensina como devemos viver, como colocar em prática o padrão de Deus. É nela, queridos, que nós aprendemos que nós fomos criados para amar e servir a Deus, para ter comunhão com Ele. É nela que nós aprendemos que nós falhamos nesse processo divino. E nós carregamos o que vem desde Adão e Eva lá, a nossa natureza pecaminosa. Todos nós pecamos, que o grande problema da humanidade é o pecado. E o grande propósito de Deus em Cristo é libertar o homem dele, porque Deus nos ama, porque Ele escolheu agir por meio de Cristo Jesus para nos restaurar a nossa condição e o nosso relacionamento com Ele. Paulo, ele está ensinando para Timóteo, ou está relembrando Timóteo, que a Bíblia é útil para a doutrina e para a conduta. Os falsos mestres, eles desassociavam as duas coisas. Nos dias de Timóteo, a confiança nas Escrituras estava sendo desafiada.
E a tarefa de Timóteo era entender e estar alicerçado na utilidade das Escrituras e ensiná-las. A Escritura é útil para ensinar a fé. A Escritura é útil para corrigir o erro. Ela é útil para orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver. A Bíblia é suficiente, queridos, para edificar casamentos, para restaurar casamentos. A Bíblia é suficiente para formar líderes, para formar homens e mulheres de Deus. Ela é o suficiente para orientar decisões. Ela é suficiente para moldar o caráter. Naquilo que Deus tinha como intenção se revelar a nós. Ela é suficiente para nós. A Bíblia não escreveu, ou Deus não quis assim, escrever na Bíblia o nome do marido ou da mulher que você iria casar. Tinha o nome lá? Você encontrou? Algum texto que diz o nome? Encontrou, Tiago, o texto que dizia o nome da Viviane? Difícil, né? Mas a Bíblia descreveu para nós qual é o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. E é lá que a gente busca. Qual é o caráter de um homem e de uma mulher de Deus? É lá que a gente busca e entende. Nós podemos e devemos ler, meditar e estudar na Bíblia. E nos sentirmos instruídos, levados a lágrimas, ouvirmos a voz de Deus e sermos tocados pelo próprio Deus. Quantas vezes você já viveu essa verdade na sua vida? Quantas vezes você chorou lendo a Bíblia? Quantas vezes você se arrependeu dos seus pecados lendo a Bíblia? Ou ouvindo a Bíblia, a exposição das Escrituras? Ou melhor, qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia e leu a Bíblia de verdade? Qual foi a última vez que você saiu daqueles versículos pequenininhos de redes sociais e você olhou para o texto e falou, peraí, deixa eu entender um pouquinho antes desse texto. Deixa eu entender depois desse texto. E começou a entender o texto. A gente é da época, queridos, que gosta, já substituiu isso, mas das caixinhas de promessa. Que você vai lá e tira um versículo para abençoar o seu dia. Cumpriu o meu com Deus. Mas a Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. E se você quer ouvir a palavra de Deus, o que você precisa fazer? Ler a Bíblia. Ouvir a Bíblia. Ter acesso à Bíblia. A gente tem muitas facilidades hoje. Eu aqui, só na minha tela inicial, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versões de Bíblia. Só aqui. Fora as Bíblias impressas que eu tenho. Mas é nesse mesmo celular que eu tenho um tal de Instagram, que eu tenho um tal de Facebook, que eu tenho um tal de YouTube. E aí eu gasto quanto tempo no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, e os aplicativos estão aqui. Aí se você olhar, às vezes nos nossos, qual é o aplicativo que você menos usa? Está lá a Bíblia. Você não precisa nem mais carregar a Bíblia no transporte público, pesadona, né? Lembra, antigamente você carregava, aí o cara lá no trem, é que aqui de Calcaia vocês não têm o hábito de pegar trem, de onde eu sou, a gente pegava o trem. Você está lá assim, o cara com o cotovelo assim, e você assim, lendo a Bíblia, Hoje você nem precisa mais disso, porque está todo mundo com o aparelho. Mas muitas vezes, queridos, a gente não lê mais a Bíblia. Porque a gente já não crê na soberania dela e muito menos não quer aplicar ela em nossas vidas. Quinta e última lição. Uma igreja bíblica, ela cresce e amadurece espiritualmente. Paulo conclui dizendo sobre o propósito das Escrituras, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo ele está advertindo Timóteo de que para ser um cristão adequado e competente nas coisas de Deus, precisa haver comprometimento sério com o estudo das Escrituras. As Escrituras é o meio que Deus usa para levar Timóteo, o ministro do Evangelho, e os cristãos de forma geral à maturidade. É sobre a autoridade e ensino das Escrituras que a fé deve ser ensinada e os erros devem ser corrigidos. Onde existe orientação e se ensina a forma de viver é pelas Escrituras. A palavra apto e plenamente preparado para toda boa obra
no seu sentido original, traz a ideia de algo completo. Ou seja, as Escrituras existem para nos completar. Nós somos incompletos sem a provisão e sem o suprimento de Deus. O ensino bíblico existe para a formação espiritual, para a construção do caráter. Porque as Escrituras vão trabalhando na nossa vida de tal forma que o nosso caráter vai sendo completado com a perfeição que existe em Cristo. E assim em Cristo nós estaremos preparados para toda boa obra. Queridos, o conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a uma mudança de vida e, consequentemente, uma vida de obediência. O Espírito que habita em nós trabalha em nossos corações para nos ensinar as verdades espirituais e ter uma mente cristã formada pela palavra de Deus. Todos nós precisamos ser renovados o tempo todo nas verdades que aprendemos, porque temos a tendência natural de nos distanciarmos dela. Desenvolver-se, crescer e amadurecer é uma expressão normal da vida cristã. Para os novos crentes, mas também para todos nós que estamos na jornada da vida cristã já há algum tempo. Quando um crente não cresce e não amadurece, alguma coisa está errada. Você já viu uma pessoa de 50 anos que age como um adolescente de 15? Já conviveu com gente assim? Você olha para isso e você fala assim, tem alguma coisa errada, não tem? Se o cara tem 50 anos, ele deveria ter uma conduta de pelo menos mais madura. Mas ele age e vive como um adolescente. É alguma coisa incompatível. O crente que não cresce e não amadurece, tem a mesma incompatibilidade. Você fala assim, quanto tempo você está na caminhada da vida cristã? E ainda assim, Paulo vai dizer isso, eu deveria dar um alimento sólido para vocês, mas eu estou dando leitinho, porque vocês não cresceram. Não desce a feijoada. Não desce a parmegiana. Não desce o churrasco, deu fome agora, hein? Não desce a pizza, vai o leitinho. É por isso que eu estou dando leitinho para vocês. Esse é o crente que não amadurece, queridos. Fica a vida inteira tomando leitinho na mamadeira. Vamos ver o que o pastor vai pregar hoje. Vamos ver o que é o tema da EBD hoje. E aí fica o tempo todo tomando leitinho e não amadurece. Não interage dentro da igreja, não participa dos meios de formação que existe na igreja, e aí segue a sua vida cristã assim, e aí é o eterno adolescente. Que você olha e fala assim, deveria ter uma conduta de crente maduro, mas não é. Maduro. Paul Tripp, um autor que eu sempre cito, em um dos seus livros ele diz, as verdades que alguém realmente crê são as verdades que essa pessoa vive. Pois a fé nunca é apenas uma concordância somente espiritual. Ainda mais importante é o fato de que a fé bíblica é um compromisso do coração que altera radicalmente a maneira como alguém vive. E ele conclui, verdade que não se vive é verdade que não se crê. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Que desafio, queridos. Por isso nós precisamos do Espírito Santo nos moldando a cada dia. Eu quero caminhar para a conclusão, reafirmando que como igreja local, nós cremos na palavra de Deus e nós ansiamos em ser uma igreja com valores e objetivos alinhados e fundamentados com as Escrituras, crescendo e sendo edificados no conhecimento da palavra de Deus e sendo moldados por essa palavra. É nessa direção que precisamos remar o barco, para que todos nós caminhemos na mesma direção. Oramos e desejamos cada vez mais ser uma igreja bíblica que ensina a palavra de Deus, que prega a verdade que liberta, que tem consciência que a Escritura tem autoridade divina, que aplica a palavra de Deus com fidelidade
e que cresce e amadurece espiritualmente. Se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, como temos nos alimentado dela? Apenas algumas horas por semana, quando nos reunimos para o culto? Que lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? O conhecimento da palavra de Deus, queridos, ele deve nos levar a uma mudança de vida e, consequentemente, uma vida de obediência. A Bíblia é a palavra que deve mexer com o nosso intelecto, com as nossas emoções, com a nossa vontade. Deve mexer com os nossos corações, com o nosso sentimento. Deve mudar, gerar em nós uma vontade, uma decisão de mudança de vida. A palavra de Deus é o instrumento que Ele utiliza para nos desmontar e para depois nos reconstruir. A palavra de Deus é o instrumento que Ele utiliza para nos desmontar, mas é o mesmo instrumento que Ele utiliza para nos reconstruir. Ela desconstrói pensamentos, ela desconstrói as motivações do nosso coração, e em seguida, por meio do Espírito de Deus, nos reconstrói mais parecidos com Jesus. Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Eu tenho visto, queridos, e circulo nesse meio, e por isso eu afirmo isso, eu tenho visto uma geração que gosta dos discursos teológicos, que gostam dos grandes pregadores relevantes, mas que é pouco ferido pela palavra. E o resultado disso são seminários cada vez mais vazios, porque o povo de Deus já não quer se capacitar mais para pregar a palavra, para ensinar a palavra e para se permitir ser ferido por essa palavra. Igrejas que já não têm mais escola bíblica dominical, e graças a Deus essa não é uma verdade para nós, porque a palavra já não ocupa mais um lugar central na igreja. O relacionamento é mais importante, e é importante, mas o relacionamento se torna mais importante. A capacitação de líderes multiplicadores se torna mais importante. E tudo se torna mais importante do que a palavra. Se você quer aprender a palavra, em primeiro lugar, queridos, tenha o Espírito Santo habitando no seu coração. Entregue sua vida a Cristo Jesus e permita-se ser moldado por Ele. E como nós abrimos esse culto, lâmpadas para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Permita que a palavra direcione os seus pés, mas permita também que os seus olhos sejam desvendados pelo Espírito Santo de Deus, para que você entenda a palavra. Tem muitos pregadores, tem muita gente de Deus que nunca fez um curso de teologia, que nunca leu os maiores teólogos, mas que prega a palavra, porque vive a palavra. Uma vez, eu percebi que eu estava me tornando meio crítico no meu período de seminarista. E eu estava incomodado com aquilo. E aí uma vez eu ouvi um pregador simples, pregando. E aquilo foi de uma profundidade tão grande, que aquele dia eu comecei a perceber, sim, eu estava sendo um crítico, mas um crítico que precisava mudar, deixar de ser crítico, mas continuar valorizando a palavra, queridos. Não importa se você conhece Calvino, não importa se você conhece Armínio, não importa se você já leu Berkhoff, se você já leu Wayne Grudem, Millard Erickson e tantos outros que eu poderia citar aqui. O que importa é o quanto você conhece da palavra
e o quanto que ela está aqui dentro, moldando a sua vida. Isso importa dentro de uma esfera, mas de uma esfera geral. E é isso que eu quero falar nessa noite, e falei nessa noite. É o quanto ela tem mudado a nossa vida. Timóteo, Igreja Batista Calcaia do Alto, ensina a palavra de Deus. Prega a verdade que liberta. Olhe para a Escritura como algo que tem autoridade que vem de Deus. Aplica a palavra de Deus com fidelidade. E o resultado é crescimento e amadurecimento espiritual. Para que o povo de Deus seja apto para toda boa obra. Palavra de Deus. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Eu quero orar com você nesse momento. Examine o seu coração diante de Deus. Confesse a Deus os seus pecados, a sua negligência com a palavra, ou a sua soberba com a palavra. Fale para Deus: Senhor, abra os meus olhos para entender a sua palavra, mas aplica a verdade da sua palavra no meu coração. Abra os seus olhos para que eu veja Cristo Jesus na sua palavra, o seu plano de redenção. Abra o seu coração para Ele nessa noite, queridos. Assuma um compromisso com Ele. De ler um trecho da sua palavra por dia. E peça para Ele que ao ler esse trecho por dia, seja como ouvir a voz do Senhor na sua vida. Peça entendimento para Ele. E peça para que Ele mexa com você a ponto de você ser um apaixonado pela palavra, para Ele se capacitar, para manusear melhor a palavra, para que a igreja de Cristo seja edificada pela palavra. Pai, obrigado pela sua igreja aqui reunida, Pai. Ser igreja do Senhor não é assistir um culto online de vez em quando. Ser igreja do Senhor não é não ter nada para fazer de domingo e reunir socialmente com um grupo de pessoas que eu gosto. Mas ser igreja do Senhor é ser um povo que foi alcançado pelo Senhor. E faz parte do seu corpo, do corpo do Senhor, e por fazer parte com o Senhor, agora de uma forma local, se reúne com um povo que compartilha da mesma fé, que deseja adorar o mesmo Deus, que deseja se transformar no mesmo Deus, que recebeu dons do Senhor para servir a sua igreja, e que edifica a sua igreja com os dons que recebeu do Senhor, e que se reúne para adorar, que edifica a igreja pelo Senhor, com os dons que recebeu do Senhor, para edificação e para a glória do seu nome, e que testemunha o poder transformador do Evangelho por onde o Senhor nos envia, mas que não é um povo guiado pelas suas preferências pessoais. Não é a música que o pastor gosta, não é o assunto que um líder tem preferência, mas é a tua palavra em nossos corações, regendo e direcionando a sua igreja, Pai. Uma igreja bíblica, e creio que toda igreja deveria ser assim, bíblica. Ela é centrada na palavra, Pai. E ser centrado na palavra nos leva muitas vezes a deixar, ó Pai, aquilo que gostamos de fazer, para aquilo que o Senhor mandou fazer se torne mais importante.
Que aquilo que nós nos acostumamos a fazer fique em segundo lugar, para aquilo que o Senhor mandou fazer seja mais importante. A igreja que é quebrantada pelo Senhor. Uma palavra que penetra num lugar profundo. E que gera arrependimento. Que gera quebrantamento. Que geram lágrimas como expressão de um arrependimento e de um quebrantamento. Que gera adoração ao Senhor. Que gera santidade. E que gera em nós, ó Pai, um desejo de querer estar mais perto do Senhor e obedecer ao Senhor. E esse é um padrão que nós não podemos atingir por nós mesmos. Pela nossa performance, pelos nossos títulos acadêmicos, pelo nosso tempo de igreja, pelo nosso amor pela igreja, mas só é possível viver com o Teu Espírito Santo nos capacitando a cada dia, Pai. Renova os nossos corações, renova as nossas mentes pela Tua palavra, Pai. Desperta no meio do Seu povo pessoas apaixonadas pela Sua palavra, para que a gente envie para os seminários e que ali ele se capacite para ensinar, para pregar, para doutrinar a sua igreja pela palavra, ó Deus. O Senhor tem mandado outros de outros lugares, e nós como igreja temos cuidado, temos apoiado seminários próximos a nós, mas nós queremos ser também aqueles que enviam pessoas, que aqui foram despertados, que aqui foram tocadas pelo Senhor, porque aqui receberam do Senhor essa paixão pela palavra, para se capacitar, para pregar a palavra, para ensinar a palavra e para edificar a sua igreja pela palavra. Que a palavra nos transforme, que a palavra nos faça nos tornar mais parecido com Cristo Jesus. Obrigado pela palavra encarnada que habitou entre nós, que é o próprio Senhor vindo, sendo Deus, assumindo uma natureza humana, vindo nesse mundo para morrer a morte de cruz, para nos perdoar dos nossos pecados, e que nós sejamos aqueles um pouquinho parecido com Jesus, que quando nós ensinarmos, quando nós pregarmos, quando nós vivermos a palavra, as pessoas olham e falam: uau! Porque ele não ensina como os fariseus, que ele não é hipócrita como aqueles eram, mas é alguém que ensina com a autoridade que vem do Senhor, que é alguém que vive com a transformação que vem do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém.